William James nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 11 de janeiro de 1842. Filho do filósofo e teólogo Henry James Jr. Seu pai era bem familiarizado com as elites literárias e intelectuais da época. Deu aos seus filhos uma educação cosmopolita, uma das melhores da época. William James estudou francês, alemão, pintura. Viajou pela Europa, visitando países como Inglaterra, França e Suíça, fazendo visitas a museus, bibliotecas e teatros. Em 1861, ingressou na Escola Científica Lawrence da Universidade de Harvard. Em 1864, iniciou o curso de medicina na Harvard Medical School. Em 1865, acompanhou o naturalista Louis Agassiz na expedição Thayer em estudo científico no Brasil. Durante 8 meses, esteve no Amazonas e no Rio de Janeiro, registrando todos os detalhes em seu diário, onde desenhou cenas da expedição. Em 1867, foi para a Alemanha e estudou filosofia na Universidade de Berlim. No ano de 1869, conseguiu a graduação em medicina em Harvard. Tornou-se professor de fisiologia e anatomia a partir de 1873 e depois de psicologia e filosofia na mesma universidade. Escreveu livros como Princípios de Psicologia, A Vontade de Crer, Variedades da Experiência Religiosa, Estudo sobre a Natureza Humana. William James faleceu em 1910 em sua casa de campo na cidade americana de Chocorua. Agora nós vamos ver as obras de William James, Princípios de Psicologia. Em 1878, após 12 anos de escrita, James publicou o livro Princípios de Psicologia, uma obra pioneira que combinava elementos de filosofia, fisiologia e psicologia. O livro abordou temas diversos como o fluxo de consciência, a vontade e as emoções. Agora nós iremos falar sobre a obra Variedades da Experiência Religiosa, uma compilação de palestras de James sobre a teologia natural, resultou no livro Variedades da Experiência Religiosa, publicada em 1902. Essa obra se ocupava de uma discussão sobre o lugar ocupado pelo sentimentalismo religioso, frente ao crescimento materialismo científico de sua época. Agora nós vamos falar sobre a obra Pragmatismo. A perspectiva filosófica exposta em Pragmatismo, de 1907, postula que as teorias científica e filosófica devem ser usadas como instrumentos a serem julgados por seus resultados ou fins. James argumenta que todas as teorias são apenas aproximações da realidade e que, portanto, seria um erro considerá-las apenas por sua própria coerência interna. Agora nós vamos falar da obra Emoção. James propôs uma teoria das emoções ao mesmo tempo que fisiologistas dinamarquês Carl Rush. Ambos trabalharam independentemente e, de acordo com essa teoria, conhecida por teoria emocional de James Light,
Os sentimentos, isto é, as sensações subjetivas das emoções, são um produto do reconhecimento do cérebro cortical das demais reações filosóficas e comportamentais desencadeadas no corpo por determinados eventos ambientais. Essas são as obras de William James. Nos 100 anos de morte de William James, gostaria de lembrar não do fim, mas da continuidade da experiência de seu pensamento, com contribuições que levarão no mínimo mais 100 anos para começarem a ser devidamente aprendidas por nós, e que continuarão a ser estudadas pelos séculos adentro, tanto por sua originalidade e ousadia, como pela beleza na forma de apresentá-las. O texto A Psicologia e a Arte de Ensinar faz parte de uma série de palestras dadas a professores americanos no ano de 1892, 2 anos após a publicação do famoso Princípios da Psicologia, e depois foram repetidas em outros lugares nos Estados Unidos. Assim, antes de tomarem a forma escrita, James apresentou e debateu suas ideias com diversos públicos diferentes de professores, o que o teria levado a observar que aquelas que mais interessavam não eram relativas a tecnicalidades da psicologia, mas aquelas que se aproximavam do cotidiano da prática de ensino. O que mais despertava a atenção não eram ensinamentos sobre uma mente abstrata, mas sobre mentes incorporadas, para utilizar uma expressão do cientista cognitivo Francisco Varela, nas relações entre professor e aluno. Além disso, a psicologia estava apenas começando, no momento em que o texto é escrito, a se constituir como ciência distinta, separada da filosofia, com a criação de cadeiras e departamentos. Formado em medicina, William James foi um dos primeiros professores a lecionar psicologia como uma disciplina científica nos Estados Unidos, tendo posteriormente se dedicado cada vez mais à filosofia, decepcionado com os rumos que a psicologia foi tomando. No entanto, se lermos o princípio da psicologia, ficaremos surpresos com a profundidade e extensão do debate com a tradição filosófica ocidental levada a cabo pelo psicólogo, em temas clássicos da filosofia, como a natureza do self, a questão das relações entre corpo e mente, a natureza do pensamento e etc. Na verdade, alguns autores defendem que sua psicologia sempre teria sido uma psicologia filosófica, não havendo uma real ruptura entre os escritos psicológicos e filosóficos. Assim, um pensamento heterodoxo, pouco afeito às restrições disciplinares, faz parte do modo de ser de nosso autor, mas não a falta de rigor. Rigor da arte, pois antes de ser psicólogo ou filósofo, ele era artista, não só pelas qualidades literárias de seus escritos, mas porque também desenhava e pintava. O texto é um belo exemplo de como o pensamento, em seu exercício, ultrapassa as fronteiras das disciplinas e de como sintonizá-lo ao nível de seus leitores ou ouvintes aprendizes, e não precisa ser sinônimo de empobrecimento ou simplificação. Pelo contrário, pode ser um momento de formular determinadas questões que não teríamos a coragem ou a ousadia de fazer, questões que nós, psicólogos ou educadores, poderíamos afastar sutilmente de nosso pensamento, colocando-os no escanio do filósofo. É esse, a meu ver, o convite de James, filosofar, pensando pragmaticamente as relações entre o saber fazer e o saber sobre, ou entre a arte e ciência. Esta obra trouxe uma contribuição significativa para a educação.